Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arthurvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, amigos, vamos continuar a análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Vamos ver se a gente consegue concluir a análise do tópico que é a sentença. Vamos tratar, portanto, da interpretação da sentença em diante. A interpretação da sentença, diz o parágrafo 3º do artigo 489, deve ser sistemática e em consonância com o princípio da boa-fé, de modo que todos os elementos da sentença devem ser conjuntamente considerados. Como destacado, a compreensão da fundamentação depende da consideração do relatório, e a motivação, por sua vez, é de grande importância para a identificação do sentido e o alcance do dispositivo. Vejam também a esse respeito o inciso 1º do artigo 504 do CPC. Ora, o próximo tópico, que são os efeitos da sentença. Os efeitos da sentença podem ser classificados em principais, anexos e secundários. Efeitos principais da sentença. Os efeitos principais estão previstos na própria sentença. São decorrência da sentença considerada como um ato jurídico. Mais especificamente, os efeitos principais advém diretamente do próprio conteúdo do comando, do dispositivo da sentença. Derivam da definição do destino do processo, contida no dispositivo da sentença, resolver ou não o mérito, e nesse segundo caso, acolhendo ou rejeitando o pedido. Daí que, quando de procedência, os efeitos principais refletem o pedido imediato do autor. Se o autor pediu condenação, o efeito principal da sentença de procedência é o condenatório. Se pediu uma ordem, a sentença tem efeito principal mandamental, e assim por diante. Todas as sentenças têm certa carga de eficácia declaratória, o efeito declaratório mínimo de toda a sentença. A declaração impõe-se, logicamente, antes de tudo, ao juiz. Na sentença de mérito, o juiz sempre declara a existência ou inexistência de um direito. Por vezes, a prestação da tutela jurisdicional cinge-se a essa declaração, dando assim origem às sentenças ditas meramente declaratórias, isto é, as sentenças cuja finalidade é declarar ou a existência ou a inexistência de uma relação jurídica. Frise-se que o interesse jurídico do autor pode cingir-se à obtenção de sentença meramente declaratória, mesmo quando já houver violação de seu direito. É o que dispõe os artigos 19 e 20 do CPC. Por outro lado, há sentenças em que o juiz, além de declarar, condena o réu a uma ação ou a uma omissão, e outras em que o juiz, além de declarar, ou constitui
ou desconstitui uma situação jurídica. Essa classificação tem aceitação universal. O critério utilizado para que se classifique as sentenças desse modo é o referente ao tipo de tutela jurisdicional que é veiculada pelo pedido. Então, o pedido que houver no bojo da ação é que irá determinar de que tipo de ação se trata, de que tipo de sentença se tratará. As sentenças meramente declaratórias têm por eficácia declarar a existência, inexistência ou o modo de ser de uma relação, situação ou estado jurídicos. Em um único caso, podem versar sobre um mero fato e não sobre efeitos jurídicos. É o caso da autenticidade ou falsidade de documentos. São os incisos 1º e 2º, respectivamente, do artigo 19 do CPC. Mas, como se disse, toda sentença pressupõe uma declaração. Assim, nas sentenças condenatórias, declara-se o direito, reconhecendo-se sua exigibilidade, e se estabelece uma sanção correspondente à citada violação, que consiste numa prestação devida pelo sucumbente. É uma sentença que funciona como título executivo, ou seja, é apta a ensejar a instauração da atuação jurisdicional executiva. A execução da sentença condenatória se dará nos mesmos autos, por provocação da parte beneficiária da condenação, ação executiva, em procedimento denominado cumprimento de sentença, artigo 513 e seguinte. Nas sentenças constitutivas, não se impõe sanção alguma que dependa de prestação de conduta do derrotado. Declara-se o direito do autor de obter uma modificação no plano jurídico e se implementa tal mudança. Por isso, elas não ensejam execução, que consiste na atuação de uma sanção mediante a adoção de providências práticas. Altera-se, extingue-se ou cria-se uma situação jurídica, trazendo-se, pois, dessa forma, sempre uma novidade ou uma modificação para o universo jurídico, mas no plano puramente ideal. Ao lado das 3 espécies já referidas, utilizadas pela chamada classificação tradicional, há mais 2 espécies de sentenças, as mandamentais e as executivas. As sentenças mandamentais contêm uma ordem para ser cumprida pelo sucumbente. O seu descumprimento caracterizará afronta, desobediência à autoridade estatal. As sentenças executivas, por seu turno, contêm, além da autorização para executar, tal como ocorre na sentença condenatória, uma aptidão intrínseca para levar à efetiva satisfação do credor, independentemente de uma nova demanda de execução. Em vez de apenas autorizar a subsequente atividade executiva a ser desempenhada a partir de nova demanda da parte vencedora, como acontece na sentença condenatória, a sentença executiva desde logo determina a prática dos atos executivos. A sentença de improcedência do pedido tem efeito principal declaratório negativo. Declara não existir o direito do autor à tutela pretendida. Mesmo a sentença que julga improcedente um pedido de declaração de inexistência de um direito tem eficácia principal declaratória negativa. Ela não declara a existência daquele direito, apenas declara que o autor não tem o direito de obter a declaração negativa. A sentença que não resolve o mérito produz efeitos declaratórios negativos. Reconhece não haver o direito à resolução do mérito naquele processo. E constitutivos, põe fim à relação processual. Aliás, essa tênue eficácia constitutiva está presente, obviamente, em toda e qualquer sentença. É possível que coexistam na sentença vários efeitos principais, seja porque o decisum contém vários capítulos acerca do pedido formulado ou dos pedidos formulados. Exemplo, o autor pediu 100, o juiz está julgando 40 procedentes e condenando o autor a pagá-los e está reputando 60 improcedentes, e em relação aos quais está declarando inexistir o direito do autor à condenação. Seja porque a resposta a um único pedido envolve mais de um efeito principal. Exemplo, quando o juiz também declara existir o direito
e constitui o título executivo. Efeitos anexos. Efeito anexo é aquele que a própria lei atribui a determinadas espécies de sentença, independentemente de ele estar previsto no conteúdo do provimento. O efeito anexo é uma decorrência da sentença considerada como fato jurídico. O ordenamento prevê que, quando existir uma dada espécie de sentença, dela advirá determinado efeito, independentemente do que esteja dito nela. Assim, a produção do efeito anexo independe de pedido da parte e de pronunciamento do juiz. São exemplos de efeitos anexos: a hipoteca judiciária, decorrente de sentenças que condenam o réu ao pagamento de quantia ou que convertem prestação de fazer, não fazer ou de dar coisa em prestação pecuniária. Vejam o artigo 495 do CPC. E a eficácia de título executivo civil advinda da sentença condenatória penal, inciso 6º do artigo 515. Tais efeitos produzem-se tão só pelo fato de existirem sentenças dessas espécies, pouco importando o que nelas conste a respeito do tema. Se na sentença de condenação ao pagamento de uma quantia o juiz pretender excluir o cabimento da hipoteca judiciária, esse ponto de sua decisão será írrito, ineficaz, pois tal efeito provém da lei. Se o juiz pretender expressamente afirmar o cabimento da hipoteca judiciária, esse ponto do seu pronunciamento será supérfluo, pois basta a previsão da lei nesse sentido. Por fim, os efeitos secundários. Efeito secundário é aquele que, embora independa de pedido da parte para que seja produzido, precisa estar contemplado na sentença para que se produza. Portanto, e assim como o efeito principal, é uma consequência da sentença considerada como ato jurídico. Exemplos: condenação em honorários, condenação em litigância de má-fé, etc. Ressalte-se que não há uniformidade terminológica na doutrina, no que tange aos efeitos anexo e secundário. Por sua vez, por vezes, as duas expressões são usadas indistintamente ou invertidas. Vamos fazer um corte no vídeo por aqui, meus amigos. Já concluímos a análise da sentença. Vamos tratar no próximo vídeo do tópico que aparece adiante aí para os senhores, a ordem cronológica de conclusão. Então é isso, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.